mais um episódio do podcast Comunica aí. Pelo Brasil. Gente, meu Deus do céu. Olha, eu vou te falar. Hoje eu tô nervosa. Eu tô aqui gelada. Não é ar-condicionado, não? Não, aquelas borboletas aqui no estômago. Mas sabe por quê? Porque a responsabilidade é tão grande. Porque Muito assim, grande. a pessoa que a gente A convidou gente tem que hoje... falar certinho. Certinho. Como é que fala um tocantinense fala tão certinho assim? Não dá, gente. Mas a responsabilidade é muito grande, porque a gente já falou pra vocês que as pessoas que a gente escolheu trazer aqui foram tudo com o propósito de Deus, né? E assim, foi a dedo. Uma pessoa que eu tanto admiro É e tanto verdade. amo, não só nas redes sociais, mas estar aqui com ela fisicamente, que olhando pra mim, eu já gelo. Eu queria que ela passasse lá na minha televisão, né? Mas ela passou só daqui do Rio. É, só nada aqui do Rio. E olha, Daniel, a gente tá dando muitos spoilers, né? Não, estamos Mas entregando o jogo. Ela é mãe, Ela é jornalista. ela é esposa. Ixi! Quem é é ela? esposa. Olha, deixa eu te falar. Ela nunca nem quis ser repórter. Meu Deus do céu. Exatamente. Já começou com uma polêmica? Exatamente. Agora deixa eu te falar. Tu senta aí com tua família no sofá, faz aquela pipoca, reúne todo mundo, porque até injeção na testa hoje ela vai te ensinar a vender. Seja muito bem-vinda, Michele Maia. Obrigada, gente. Nossa, depois dessa apresentação fiquei até com vergonha. Ai, é uma honra Bem-vinda. estar aqui com vocês, né? A gente já se conhecia ali Sim. pelas redes sociais. Sim. Você também como repórter Sim. lá, a gente se falando de vez em quando ali pelas redes sociais. E agora a gente tá aqui pessoalmente, né? Podendo te conhecer também, pra mim é uma alegria. E pra Obrigada. gente é mais E ainda, né, a Dani? Rosiane, quando recebeu o desafio, a gente vai começar um pouco fora do protocolo. Quando ela recebeu o desafio de ser repórter, e aí você já seguia ela na rede social? Já seguia. É? Já. Aí ela... Muitas dúvidas. Ela falou assim, amor, eu vou ter que perguntar pra ela. Aí perguntava, você respondia, você ajudava. Então eu presenciei também Ai, que legal. esse Sim. início dela na reportagem, que querendo ou não, você pode fazer curso, faculdade e aprender, mas só na prática, prática a mesmo que prática. você consegue, né? É verdade. E aí eu vou deixar as honras pra ele, né? Porque assim, ele já começou, porque aqui não é sobre Rose, não é sobre Daniel, é sobre a Michele Ai, Maia. A gente quer muito conhecer um pouquinho da sua história, a gente quer saber quem é a Michele Michele. Maia, da onde você veio, fala um pouquinho aí da sua essência. Olha, a gente costuma falar muito de pessoas, de coisas, de lugares, mas quando a gente vai falar da gente, é uma coisa assim... É diferente. É diferente. É diferente. A gente inverteu o papel assim, É né? verdade. Bom, deixa eu ver. A Michele Maia, na verdade, é Michele Olímpio Maia de Araújo. Caramba. Olímpio do meu pai, Maia da minha mãe. Inclusive, por erro, né? Meu pai, na hora de me registrar, achou que era mais importante o dele vir primeiro. Ai, Inverteu a meu Deus. história. Prioridade. Por isso é prioridade. Olímpio Maia e de Araújo, que é o meu sobrenome, né? De casada. Sim. Então, como vocês já falaram, mãe do Arthur, de 10 anos, esposa do Edclay, repórter apaixonada pela profissão. Eu amo a comunicação, eu amo estar com pessoas. E dar voz para elas, né? Porque eu acho que isso é o legal da nossa profissão, é dar voz a quem não tem. E, acima de tudo isso, uma serva de Deus. Amém. Porque eu descobri isso, né? Depois, não foi desde que eu nasci, Sim. não. Sim. Na verdade, eu já frequentava várias igrejas e religiões, mas eu não estou falando aqui de religião, mas eu aprendi a conhecer a Deus. Isso foi lá pelos meus 20 anos, por aí. E aí sim eu descobri, né, a verdadeira essência do amor de Deus e principalmente, né, o que é ter Deus dentro da gente, na prática, não só na teoria, né, não só de boca. E essa sim é a minha maior alegria. Você nasceu aonde? Eu sou de Belo Horizonte, mineirinha, uai. Hoje eu me considero mineiroca, como diz meu filho. E o que te trouxe pro Rio de Janeiro? A Record. Foi a Record? É a Record. Foi. A Eu queria que Record. você falasse um pouquinho pra gente como que foi essa sua transição lá de Minas pro Rio. Então, vamos lá. Eu já trabalhava como repórter na Record Rio, não, na Record Minas. Na Record Minas. E o meu marido, ele já trabalhava também no grupo. E na época, em 2014,
meu marido recebeu uma proposta para vir para cá. Então, na verdade, ele foi chamado para uma reunião aqui, pessoalmente, ele ia fazer um bate-volta. No mesmo dia, assim, quando ele voltou, ele falou, estamos indo embora. Eu falei, hã? Oi? Como assim? Como assim? E detalhe, tinha 1 mês que eu tinha descoberto a minha gravidez. Meu Deus. Então, aí ele falou, não, calma, que eu recebi uma proposta, mas a proposta não é só pra mim. A proposta é pra mim e pra você. Porque eu já tava na Record. Lá. Ele não. A proposta foi pra ele ir pra Record e eu também. Então, foi uma proposta ali pros dois. E aí, nós viemos... viemos para Record Rio em 2014 e já são quase 11 anos. Caramba! Agora, Michele, a gente falou bem assim, que hoje ela vai te ensinar a vender até injeção na testa, Ai, mas meu eu acho que o Deus. povo ficou curioso pra saber. Você foi vendedora de jornal Fui. de rua. Conta Fui. pra gente um pouquinho dessa porque história. o que acontece? Assim que eu acabei a minha faculdade de jornalismo, eu me formei muito nova, eu me formei com 21 anos. Então, só que eu trabalhava, naquela época, quando eu me formei, eu trabalhava num escritório de advocacia, que era até de um amigo do meu pai. Nunca pude trabalhar diretamente, assim, assiduamente na área, porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. E eu tinha que trabalhar para poder pagar minha faculdade. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar nesse escritório e, em alguns momentos, eu até fiz um estágio que meu chefe me liberava em alguns momentos para poder fazer aquele estágio, até que você tem que apresentar na faculdade. Mas eu saí de lá e depois eu me vi desempregada, uma formada desempregada, porque esse escritório fechou. Sim. E aí, quando esse escritório fechou, eu desempregada, meu marido já trabalhava em um jornal impresso. E aí, ele começou nesse jornal de office boy. Então, ele conhecia a empresa inteira, né? Depois de office boy, ele foi contínuo. Contínuo, você sabe o que é contínuo? Não. Então, é um office boy interno. Porque, como ele já rodava todos os setores, ele acabou fazendo... Porque o jornal era muito grande. Sim. Era muito grande e tinha o parque gráfico, que era em outro local, enfim. Então, naquela época, né, tinha que, tira um xerox pra mim, pega correspondência em tal local. Então, precisava de ter alguém, o Severino, sabe? Faz tudo. Aí, e ele era isso. Então, meu marido é muito conversado, conhecia todo mundo. E num período ele foi cobrir umas férias no parque gráfico e conheceu também outros setores, incluindo o setor de vendas externas, que era o que eu fazia. O que é a venda externa? É como se fosse um telemarketing, que já tinha o setor de telemarketing, mas a venda externa era pessoalmente, Na daquele rua. tete-a-tete na rua. Então, a gente saía com equipes nas ruas para poder... A gente saía com fardos de jornais do dia para porta de bancos, lugares mais movimentados assim, para poder oferecer uma cortesia do jornal do dia, assim, e oferecer uma assinatura de jornal. Então, como ele trabalhava lá, ele soube de uma vaga para vendedora externa. E eu, já formada, porém desempregada, aceitei. Então, eu lembro que eu saía em duplas ou trios, às vezes, para poder fazer isso. E eu era uma boa vendedora, tá? Eu vendia muito. E aí, a questão da história da injeção na testa era por isso. Porque quando a gente oferecia o jornal, a pessoa logo desconfiava. Mas espera aí, o jornal? Porque jornal tinha que pagar. Sim. Mas a gente estava dando de graça. Dando de graça, né? Óbvio, né? Tava dando o jornal e era do dia. A pessoa, jornal de graça? Mas até injeção na testa. E isso era muito constante. Eu falei, caraca, eu preciso trabalhar isso. E eu fui na área hospitalar, que a gente ia muito para a área hospitalar que tem lá em Belo Horizonte, que é muito movimentada. E lá eu comprei uma injeção bem grande, tipo aquelas assim de cavalo mesmo, sabe? Sim. Bem grande assim, obviamente, sem a agulha, e deixava assim no meu uniforme atrás. Então, quando a pessoa falava isso, de graça, tem injeção na testa. Mentira! E aí... Uma marqueteira. Tem também. Aí a pessoa, Que meu legal! Deus! E ali eu já ganhava a pessoa. Fechava a assinatura, ganhava minha comissão. E aí, eu tava ali, né, por incrível que pareça, eu era uma das melhores vendedoras ali.
e garantir ali o meu salário, porque a gente tinha um salário e também a comissão. Então, quanto mais eu vendia, mais comissão eu tinha. E aí dava certo. Então era injeção na testa mesmo. Literalmente, entendeu? Você já aprende aí como que você pode fazer um marketing estratégico na sua empresa, você que trabalha, é um vendedor externo também. Agora, Michele, tipo assim, eu trabalhei 11 meses só como repórter, né? Mas assim, tem muitas matérias que a gente faz que marca a nossa trajetória, né? Eu, por exemplo, já fiz várias matérias lá que eu tive até dificuldade na hora de fazer uma passagem ou de entrar ao vivo, de falar em determinado assunto. Você também teve essa matéria, assim, que marcou muito a sua trajetória como repórter? Nossa, tiveram muitas. Tiveram muitas. Vamos lá, só no Rio eu tô há 11 anos. Caramba. Vai fazer 11 anos. Mais a Record Minas. Mais o que eu fui antes, que eu fui repórter também, mas de uma rede mais fechada, então era mais tranquilo e tal. Mas quando a gente pega o factual, né, que é o dia a dia que o bicho pega. Então, assim, quando eu cheguei no Rio, a gente já tem aquela ideia do Rio de Janeiro, né? Tiroteio, comunidade, pá. E aí eu sempre fui assim, eu confio muito na minha equipe. E principalmente porque eles são daqui, né? Sim, Eu não conhecia nada. Até hoje tem lugar que eu fico, gente, tem certeza? Tá seguro? Tá seguro? Então, assim, eu lembro que uma vez a Record, ela ficava lá em Benfica, que é né? Tem bastante comunidade, assim, perto. E aí teve uma operação, naquela época a gente ainda entrava em muita operação. Teve uma operação, é a Michele que tá mais perto, a Michele que vai. E agora? Como vamos aí? Porque assim, tem uns repórteres, existem perfis, tem uns repórteres que tem mais esse perfil, já pega e faz. Na época o Hernani, que apresenta o Cidade Alerta, ele era o repórter disso, só que o Hernani já tava em outra. Eu falei, meu Deus, sobrou pra mim. Aí lá vai eu, né? Coloquei o colete. Bora. E aí... Vindo de Minas Gerais e do nada tá no tiroteio do Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, a gente até hoje, né? Eu vou pra lá, a gente não vê fuzil. O policial lá anda com uma pistola, uma arminha. A gente, né, vai lá, bate papo. Aqui não. Aqui não. O sistema é mais embaixo. Aí eu peguei e só falei a gente tinha um cinegrafista auxiliar. E eles também vendo a minha inexperiência diante dessa situação. Por mais que eu fosse repórter há algum tempo, eu nunca tinha passado por aquilo. Aí ele falou assim, fica atrás de mim, só fica atrás de mim. Meu Deus. E no final, eu falei, você narra o que vê. No final das contas, eu não sabia. Você ainda tem que passar informação da forma mais... Aí, o que aconteceu? Eu não sabia, eu tava narrando, se ele tava gravando ou não, sei lá. Aí eu lembro que eu tava tão apavorada, que eu ficava assim, mas eu tentava esconder atrás de lugares também. E aí eu lembro que ele falou assim, eu parei assim, ele, sai da janela, eu, meu Deus, não posso ficar nem janela. Eu tava achando que eu tava melhor na janela. Então, assim, essas situações, assim, né... Eu gosto de outro tipo de adrenalina, essas não, né? Mas enfim, mas no final das contas deu certo, não foi uma operação, que teve um monte de troca de tiro, nada disso. Mas tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E essa foi porque foi minha primeira experiência com cobertura de uma operação policial, assim, loco mesmo. E tiveram casos, assim, com repercussão nacional, né? Que eu cobri, enfim. Teve uma situação de prédios na região da Muzema que caíram, então foram dias, meses, assim, de procura, assim, de pessoas desaparecidas, e a gente trocava equipe, não tinha, um cobria o outro, porque não tinha folga. E assim, e a gente vê a solidariedade das pessoas, a gente estava ali para cobrir, mas a gente estava ali também sendo solidária às pessoas, as pessoas também sendo solidárias a gente que estava ali trabalhando. Toma aqui um café, toma aqui tô vendo que você tá aqui há, sei lá, tantas horas, você não foi ter nada. Você quer ir na minha casa? Você quer ir ao banheiro? Então, assim, a gente percebe o lado humano. Né? Porque o jornalismo, para mim, se não tiver o lado humano, ele perde a essência. Não é eu tô lá simplesmente como uma máquina dando uma notícia, né? Eu gosto de trazer esse lado humano porque é a realidade. Teve o caso do menino Henri também, que aconteceu aqui, enfim. Teve situações, assim, também de balas perdidas, assim, de criança, assim, ai meu Deus, eu tenho pavor de Quando cobrir envolve, isso. né, criança. E teve uma situação que
logo depois que eu voltei de licença maternidade. Meu filho se chama Arthur. Aí, quando eu voltei, aí falaram, pouco tempo depois, Michele, você vai fazer o enterro de uma criança. Eu falei, o quê? Ah, o menino Arthur, de 5 meses. A idade do meu filho, o nome do meu filho. Eu falei, não, eu não aguentei, eu não consegui ver. Aí eu, enfim, saí. Voltando também de licença maternidade, assim, nos meus 3 primeiros dias, eu também fiz tiroteios, assim, lá em Antares, e aí, o peito esguichando leite. Eu, calma aí, que eu tenho que tirar leite. Porque senão não dava. Aí ia pro carro, e só naquele manual, porque não ia dó de jogar fora aquilo, porque não tinha um ambiente ali pra poder. Fica aí, que eu tô tirando leite. Então, e você tem que ter uma equipe também muito parceira também, né? Pra poder essas coisas acontecerem, né? Eu gosto muito, assim, a gente tem que valorizar a nossa equipe, porque são os nossos parceiros, e eu aprendi isso na primeira vez que eu fui me arriscar nessa carreira de repórter, porque teve um cinegrafista que me falou, seja sempre amiga do seu cinegrafista, porque ele tem o poder de te derrubar ou de te levantar. É verdade. Aí eu, anotado. Entendi. Mas, além disso, né, você convive com aquela pessoa, às vezes, mais até do que o seu marido, seu filho, porque você passa ali, pelo menos, ali 6 horas com aquela pessoa. Então, você conhece a vida da pessoa, você conhece as qualidades, os defeitos, e já sabe como lidar, enfim. E cada um tem um perfil, a gente não tem um cinegrafista fixo. Né? A gente, cada dia, sai com um. Aí a gente olha, não, peraí, deixa eu ver, então tá, já sei como é que eu tenho que me preparar pro próximo dia, porque eu já sei que esse aqui é assim. E assim, mas no final das contas, acaba todo mundo se tornando uma grande família, todo mundo se ajuda. É verdade. Isso. Não, eu falo, porque assim, quando eu iniciei também, aí falaram, você vai ter que fazer 5 entradas ao vivo. Eu falei, oi? Eu falei, tipo, eu mal comecei, eu vou ter que fazer 5 entradas ao vivo. Eu falei, gente, como? E aí o cinegrafista foi e falou assim, depois das entradas ao vivo, eu comecei a chorar, né? Eu falei assim, será que eu consegui dar o meu melhor? Porque, tipo, foi uma sequência da outra. Então, eu falei, caraca. E aí ele foi e comentou com a diretora de jornalismo, falou, cara, essa menina não dá conta de trabalhar sob pressão. Então, assim, tem que maneirar nas entradas ao vivo e tal. Aí no outro dia, tipo, muito parceiro. Tipo assim, me ajudou pra caramba na hora. E depois ele deu esse adendo com ela. E aí ela falou, não, realmente, a gente vai maneirar e tal. Porque eu estava começando. Então, tipo assim, tinha uma equipe nova. Então, os novos que iam pro fogo. E se tu sobreviver a fornalha ali, tu passa no teste, né? E foi muito bem no início. E é literalmente isso. Se você não tiver essa parceria, tanto com o cinegrafista, essa questão da imagem, ainda mais pelo fato da gente ser mulher, né? Então tem que ter essa parceria, senão a gente... Eu falo, se você sair descabelada, a culpa é sua. Exatamente isso. Se não sair num melhor... Porque a gente não tem um espelhinho no bolso pra ficar assim, não, peraí, tá tudo certo. Exatamente. É tanto que quando lá em Tocantins teve uma cinegrafista mulher, se tornou muito curioso. Todo lugar que ia, não sei se aqui no Rio tem. Tem, né? Mas lá era a única, né? Era a única mulher na capital. Como cinegrafista. Então, tipo, todo mundo amava ir pra rua com ela. Porque ela se preocupava no detalhe, ela se preocupava no melhor ângulo, no cabelo, se tinha um fio assim pra cima. Então, ela sempre andava muito preparada, com um pente, com alguma coisa. O homem então, tem sempre... que ir aprendendo, né? E ela não, o homem não, tá tudo ótimo, tá linda. E ela não, ela se preocupava no detalhe. Então, ela chamava muita atenção em relação a isso. Michele, eu queria fazer uma outra pergunta também voltada pro jornalismo. Você já se emocionou durante uma reportagem, alguma entrada ao vivo de alguma matéria? Já, assim, engraçado, né? Meu pai sempre me chamou, minha mãe, minha família inteira sempre me chamou de manteiga derretida. Só que eu não sei o que acontece quando eu tô trabalhando, eu viro uma chave de uma forma que eu não sei explicar. Eu viro a chave que, assim, a parte manteiga derretida, emotiva, Sim. eu consigo deixar de lado, mas, óbvio, que tem situações, assim, e sempre são casos tristes. Tiveram 2 situações, assim, que eu tive que engolir muito seco e não lembro de ter chorado ao vivo, mas, assim, de ter ficado muito embargada, assim, disfarçando, tá? Sim. Pra tentar disfarçar. Mas, por exemplo, teve uma situação de uma menininha também aqui que foi vítima de bala perdida, tava numa Kombi com a mãe e a menininha morreu. E aí, o jornal conseguiu trazer essa mãe para dar o relato.
E eu tava na porta da delegacia para falar das atualizações sobre a investigação. E eu ia entrar na sequência dessa mãe. Então a gente fica com o nosso ponto. E aí, a mãe lá no estúdio, mais de 20 minutos falando. Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira comigo? Como que eu vou entrar? Eu comecei a chorar. Nessa hora eu comecei a chorar. Falei, como que vocês querem que eu entre um minuto depois? Ela falando os últimos momentos com a filha. Nossa. Porque ela tomou o tiro, mas ela olhou pra mim e falou não sei o que. Eu falei, não tem como. Não tem como. Aí eu parei e falei, não, peraí, dá um tempo. Não vou ouvir. Eu tirei. Como o relato dela tava... ainda poderia se estender, eu tirei. Falei, ó, quando for pra eu poder me recuperar, pra poder entrar. Porque senão não ia ter condição nenhuma de entrar. Não ia ter. Ainda mais o fato de você ser mãe, né? É. Que pesa pra caramba. O caso do menino Henri também foi uma situação quando, né, a gente entrevistou o pai pra poder falar. A gente chega na casa do pai, cheio de foto do menino espalhado. O menino falando, eu falei, meu Deus do céu. É uma dor, né? É complicado. E uma outra situação, que essa sim, eu não sei, eu vou encerrando o link porque eu não consigo. Eu tento não chorar, mas eu sei que às vezes faz parte, não vejo nenhum problema disso, sabe? Mas eu acho uma tortura. Se é tortura pra gente, imagina pra família, né? Sim. Foi um caso também de um rapaz que morreu. Ele tinha acabado de fazer fotos de casamento, pré-casamento, Meu Deus. com a noiva. O casamento seria na semana seguinte e ele tinha comprado as alianças e tal, não sei o que. Ele morreu de bala perdida também. Nós estávamos na casa e eu estava com um cinegrafista. Eu acho que ele é um dos mais durões da TV. Eu inclusive o chamo de meu malvado favorito. E tava eu e ele e nós estávamos lá e a família falando e a gente lá eu segurando. Beleza, entramos. Só que teve um momento que a mãe pegou a aliança que o menino tinha comprado, ele morreu com a aliança no bolso, que ele tinha acabado de comprar. Meu Deus. E a mãe foi entregar isso pra noiva. Eu falei, não. Ai, O não dá cinegrafista falou, parei. Ele parou. E ele falou, não consigo. Ele foi pra janela pra chorar. Eu falei, não aguentei também. Então, tem situações que a gente se emociona, mas às vezes fica nos bastidores. Fica. Ah, mas isso vai dar audiência? Vai. Mas eu acho que é Vai muito dar o além da corte, né? audiência, sabe? É muito além de uma audiência. A gente não pode tirar proveito de uma situação, não é tudo pela audiência. Da Eu penso dor do assim. outro, né? Eu sei que tem pessoas que pensam dessa forma, mas pra mim não é tudo pela audiência, sabe? Eu me coloco no lugar do outro. E ali eu tava abraçando a família. O meu abraço à família é o abraço que ninguém vê. Sim. Que muitas vezes ninguém vê. Da Michelle humana, né? Da Michelle Mas mãe, é difícil. Contar a história é difícil. E principalmente essas histórias tristes, né? Sim, eu presenciei muito também em relação a isso. Tipo, abuso infantil. Isso mexe muito comigo, muito. E uma vez eu fui cobrir uma porque pauta. eu trabalhava também, mas Ele não era do dinheiro. marketing na TV. E eu fui cobrir também uma pauta de uma criança de 5 anos que tinha sido abusada dentro da escola por um garotinho de 12 anos. Nossa, Aí é complexo. E a mãe estava sozinha em casa, o pai tinha viajado para São Paulo para fazer compras e, enfim. E aí quando eu fui entrevistar ela mostrando, tipo assim, a calcinha, peça íntima da criança, de manchas de sangue. A mãe mostrando, tipo assim, ela foi desesperada na porta da TV e pedindo pra alguém fazer uma matéria pra relatar o que tinha acontecido. E aí eu era a única, eu tava finalizando um off pra poder finalizar o plantão. E aí eu tive que ir, mas nossa, eu não aguentei. Cara, eu chorei muito. O cinegrafista também se acabou de chorar. E isso, assim, o fato da gente ser mãe também, isso mexe com a gente. E ainda mais quando se torna, tipo assim, uma criança, uma situação de uma criança quase da idade do meu filho na época. E isso mexeu muito comigo. Eu falei, cara, não dá. Isso é muito pesado, muito pesado. E você sente a dor da mãe ali, né? Mas eu vou te contar uma outra coisa, mas eu também já chorei de alegria. Sim. Não é só coisa ruim, não. Já chorei de alegria também. Porque o nosso papel, como a gente falou, né, no início, é dar voz ao povo. Então, aqui acontece muito, por exemplo, uma pessoa precisar ser transferida de um hospital para o outro, tá correndo risco de vida e tal, não sei o quê. E quando isso dá certo, porque a gente acaba criando um vínculo com a pessoa. Eu sou daquele tipo que dá meu telefone pessoal pra pessoa, olha, qualquer coisa me liga, qualquer coisa me... não sei o quê. Então, assim, porque eu gosto de saber o desfecho, né?
Legal, E isso é aí, diferente. eu tenho vários aqui. Inclusive, eu tenho um caso que eu tô acompanhando há mais de 2 anos. Caramba. Tem. É uma Que não, investigação. que não teve solução ainda, mas eu já tô, enfim. É bom que quando sair, você consegue toda... E assim, e aí quando a gente tem esse retorno positivo, por exemplo, já vi mães chorando, avós, assim, olha, graças a Deus eu fui transferida, ou então consegui a transferência, consegui a cirurgia, ou consegui aquilo, ai, obrigada, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ai, ganhei meu dia, cumpri meu papel, e é isso. Faz sentido, meu trabalho faz sentido, né? Faz sentido, é E como é isso. que é essa rotina de rua, trabalho, mãe, esposa? Como é que é a rotina de Michele Maia? Eu acordo cedo, já vou direto pra TV. Almoçar, a gente almoça quando dá. Não dá. Ah, então não foi só hoje que foi Não, beliscou, não, né? não, Todo o dia. jornal começa 10 para meio-dia, Já termina na hora do 3h30. Então o jornal tá todo vapor assim, né? Então a gente tá lá, Sim. à disposição para entrar ao vivo. Então normalmente a gente pega um assunto, vai, faz as entradas ao vivo daquele assunto, ao mesmo tempo que você tá fazendo o ao vivo pro jornal do horário. Você já Daquele faz assunto, eu já tô fazendo uma matéria daquele assunto, enfim, com todo o desfecho pro Jornal da Noite. E às vezes a gente entra ainda ao vivo para outras praças. Às vezes, São Paulo quer um link seu. Record News quer um link seu. E aí a gente vai entrando. Sim. Hoje eu entrei também por um assunto aleatório também pro jornal local. E aí tá. Parou, aí eu já volto para casa. Tem um respirozinho aí de pelo menos ali 1h30, que é o tempo que eu tenho para fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Tipo, depende do dia, né? Se eu quero fazer uma unha, é a hora que eu vou fazer. Eu quero marcar um médico, é a hora que eu vou fazer. Ou então eu quero fazer nada. Mas nunca tem nada, né? Eu sempre tem alguma coisa. Eu quero ainda experimentar esse momento de não ter nada para fazer. Mas é isso. Porque aí chega a hora do meu filho chegar da escola. Isso. Porque nesse meio tempo ainda tem esse respiro, porque ele tá na escola, porque ele vai pra escola à tarde, porque de manhã quem fica com ele é minha mãe. Inclusive, eu trouxe minha mãe para morar comigo. De lá, de ela- Minas. de Minas. Tem o quê? Porque o Arthur ficou um tempo com babá. Aí não deu muito certo, quer dizer, ficou durante um tempo deu certo, depois passou a não dar certo. E aí eu falei com minha mãe, a minha mãe falou: não, então eu fico lá com você, eu fico lá até o tempo de você conseguir uma outra pessoa. A gente pensou lá uns 3 meses, porque minha mãe sempre vinha pra cá todo ano, né? Sim. Aí ela ficava 2 meses, assim, ficava, porque minha mãe ela trabalhava, né, por conta própria lá em BH. Aí ela vinha, ficava 2 meses, assim, e voltava. Aí ela veio pra ficar esses 3 meses, né? E ficou pra sempre. Que bom. Porque mas pra mim. É Poxa, não tem maravilhoso. pessoa melhor, né? Pra Não criar tem. o filho, né? Ajudar Porque aí a ela me criar. ajuda, e aí lá também, aí ela não precisa mais de trabalhar, ela fica comigo aqui, ela gosta, tem mais tranquilidade, sabe? Que Agora, legal. Michele, se você não fosse jornalista, o que Nossa. você seria? Sei lá, já quis ser tanta coisa. Eu já quis ser tanta coisa. E quando criança, né, a gente quer ser, eu quero ser arquiteta, eu quero ser médica, eu quero ser professora. Eu já quis ser tanta coisa, mas eu já quis ser advogada também. Por último, assim, eu tinha dúvida em 3 coisas, né? Advocacia, psicologia e jornalismo. Nada a ver, né? Nada a ver com nada. Porque eu sempre gostei dessas coisas, assim, de leis, porque eu acho que era mais a questão de senso de justiça mesmo, sabe? Sim. Mas eu pensei assim, mas eu gosto de estar com as pessoas. E psicologia, né? Eu gosto de conversar, né? Aquela coisa de aconselhar, de entender o outro lado da pessoa. Mas aí, no final das contas, até minha mãe falou assim, Michele, eu acho que tem mais a ver com jornalismo. Eu falei, então tá, né? Eu também acho. Aí eu fui fazer jornalismo. E aí foi o meu primeiro e único vestibular. E aí eu passei, porque como eu tava estudando ainda, tava no 3º ano do ensino médio, aí eu passei. Falei, então tá. Aí eu saí do ensino médio direto pra faculdade.
Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você conheceu, que está aí do outro lado, conheceu a Michelle, o lado dela jornalista, né? O lado mãe, um pouco da rotina, o lado humano por trás das câmeras, né? Quando desliga o microfone, quando desliga a câmera, você conheceu um pouco desse lado dela. Mas a gente também queria conhecer um lado da Michelle, que é o lado espiritual. O lado da mulher cheia de fé, que a gente acompanha nas redes sociais. E a gente queria conhecer um pouco mais a Michelle depois dessa cena aqui. Pode colocar essa foto, produção? Ai, o que será? Produção. Fiquei curiosa. Ai, meu Deus! A gente queria conhecer essa Michelle depois dessa foto. Gente, isso foi um batismo no Rio Jordão. Que lindo. Um batismo no Rio Jordão. Na verdade, eu já tinha me batizado na igreja. Sim. Isso foi em 2010. Isso foi em 2010. Eu cheguei na igreja em 2005. E detalhe, tá? Eu cheguei na igreja não foi porque eu quis, não. Porque eu tinha maior preconceito, tá? Tinha maior preconceito com a igreja evangélica. Minha mãe começava a ir. Aí com minha tia, que que era evangélica, minha mãe não. Mas minha mãe ia com ela de vez em quando, fazer campanhas, essas coisas aí. Ela falou assim. Aí minha mãe ia. Ai, mãe, não começa com esses trem de crente, não. Começa com esses trem de crente, não. E aí eu trabalhava nesse escritório de advocacia, que era ao lado da catedral lá de Belo Horizonte. Minha mãe estava fazendo uma campanha na catedral com a minha tia, uma segunda-feira. E aí minha mãe falou: Michelle, vamos pra igreja? Ou então, não, eu vou pra igreja com a sua tia, se você quiser ir embora com a gente, porque eu ia embora de ônibus, né? Aí eu falei, não, mãe, eu vou ficar aqui no shopping, que também tem um shopping em frente. E aí, quando terminar, você me fala, que eu te encontro, que a gente vai, pra ter que ir embora de ônibus. Gente, só que eu tava no shopping, não tinha R$1 no bolso pra comprar nenhuma casquinha de sorvete. Não tinha nada. Eu tava no pior momento da minha vida, porque eu tinha perdido meu pai. Na época, eu tinha terminado um namoro, foi meu primeiro namorado. Inclusive, foi o meu. Antes do meu marido, só tive um namorado. Sim. E aí, eu terminei com esse namorado. Então, assim, todas as áreas da minha vida estavam assim. No chão. Horríveis. Não tinha. E aí. Eu cheguei na igreja para esperar a carona da minha mãe e da minha tia. E aí eu olhava assim e falava, mentira, gente, eu não tô ouvindo essas coisas. Julgava muito. Tu tinha quantos anos? Eu tinha 19. Caramba, novinha. Eu tinha 19. E aí eu julgava muito, e aí eu olhava pra minha mãe, não é possível, o que eu tô fazendo nesse lugar? Porque, detalhe, porque eu peguei o negócio no meio, né? Porque como eu disse, minha mãe já tinha lá. Eu fui pro shopping primeiro. Sim. Quando eu vi que não tinha nada pra fazer no shopping, né? Porque não tinha nada. Aí não tinha dinheiro pra comprar nada. Quanto lá. mais roupa, nada. Nem então aquela famosa casquinha e dar a volta. Não tinha. Porque nessa época, quando eu trabalhava nesse escritório, com o falecimento do meu pai, a gente passou muita dificuldade financeira. Então, o meu cartão do banco, que eu recebia o meu salário, nem ficava comigo, ficava com minha mãe. Eu falava assim, eu só ligava, mãe, recebi. Minha mãe ia fazer compra, pagava conta, sei lá, fazia o que ela achava que tinha de fazer com dinheiro. Eu só avisava, então não tinha mesmo, não tinha. Minha mãe só me dava o dinheiro diário pra eu almoçar. Não era porque ela queria não, tá, gente? É porque eu que fazia questão, porque eu sou a filha mais velha. Não, mas faz aí, você administra esse negócio melhor do que eu. Porque como eu não tinha vale alimentação, essas coisas, então eu saía com o dinheiro do almoço só. Só que eu já tinha almoçado, né? Era de noite, então não tinha nada. E aí no dia seguinte, aí o pastor, né, naquele dia, na segunda-feira, porque amanhã tem sessão do descarrego, você que se sente isso, aquilo outro. Eu falei, né, parece que sou eu. Aí minha mãe, empolgada, né? Minha filha, vamos vir amanhã. Eu falei, mas que descarregar o quê? Não tem nada pra descarregar, não, que não sei o quê. E aí, mas acabou que eu voltei no dia seguinte de curiosidade. Chamou a atenção, né? De curiosidade. Até porque eu trabalhava lá do lado, né? Mal não ia fazer. E não saí mais. Não saí mais. Porque eu comecei a fazer daquilo uma rotina. E no meu caso, que já estava lascada de tudo. Ruim. E aí eu fui vendo, assim, a mudança, não externa, mas interior. Sim. E aí é que eu fui vendo, opa, existe um caminho diferente do que eu estava seguindo. Porque eu já experimentei diversas religiões. Sério? Mas diversas. Já fui em diversas.
E já frequentei também, já tinha frequentado, não, já tinha participado de outros cultos em outras igrejas também. Uhum. E aí, mas ali, eu acho que acabou até a comodidade me faz e a situação mesmo em si que eu estava, porque eu acho que quando às vezes as coisas estão indo muito bem, a pessoa não procura muito, né? Deus não é opção, né? E aí eu naquele momento falei, então tá. Eu tinha 1 hora de almoço, eu almoçava rapidinho e ia lá fazer minha hora de almoço na igreja. E ali, nem muito, talvez, receptiva, mas a palavra tava entrando. Tava entrando. Tava A entrando. semente estava sendo plantada, né? Tava. Eu não queria reconhecer, mas tava mudando alguma coisa. E aí foi final de maio, início de junho. E quando foi em outubro de 2005, eu resolvi me batizar. Gente, eu afrontava, tá, a igreja? Afrontava assim, eu achava que tava afrontando, né? Porque eu ia, às vezes, até com roupa, assim, nossa, que não tinha nada a ver. Tipo, com a barriga de fora, com piercing. Não, Mas era com vou toda... com piercing pendurado, que eu quero ver se alguém vai falar alguma coisa comigo. Eu era dessas, afrontosa. Tu era tipo a barraqueira. Não, eu não era barraqueira, eu só queria que alguém me... viesse falar alguma coisa comigo, porque eu tava afrontosa pronta, mesmo. porque eu tava pronta. Gente, nunca ninguém fez isso, eu ficava esperando, ninguém fez isso. Ninguém me critica, ninguém me criticou. Olha, você fala não pode de vir mim. assim, porque é o que a gente ouve falar. Sim. A gente Sim. costuma julgar pelo que a gente ouve falar. É verdade. Não pelo que a gente conhece. Uhum. E aí, era assim comigo. E aí, aí eu mesma já comecei a falar, não tá legal, isso, né? Do jeito que eu tô fazendo, não. E aí, nesse dia, eu escutei uma palavra que eu falei, é pra mim. Você que faz isso, não faz mais aquilo, você que faz aquilo, não faz mais aquilo. Eu não fui preparada para batizar, não tinha intenção nenhuma, mas já que é uma decisão, vou tomar essa decisão. E aí eu me batizei em outubro de 2020. Não, já tô até perdida da história. Uhum. 2005. 2005. Aí eu me batizei em outubro de 2005. E aí minha caminhada da fé tem seguido até Iniciou, hoje. E essa amém. foto veio aí quase 5 anos depois, quando eu tive a oportunidade de ir para Israel. Porque foi o Sisterhood. Vocês lembram do Sisterhood? Lembro. Sim. Então, hoje tem o Godlywood, a Sim. Autoajuda, né? Sim, que sim. é a reunião que acontece aí de 2 em 2 meses. Mas antigamente tinha, em 2009... Eu casei em 2009, inclusive. Pouco tempo depois que eu casei, começou o Sisterhood. Que, inclusive, me ajudou demais. E aí... O grupo lá em Minas, eu fui da primeira turma do Sisterhood de Minas. E passou no ano seguinte, teve o primeiro encontro do Sisterhood em Israel. Como o Sisterhood já estava em alguns lugares, assim, em outros países, inclusive, aí teve esse primeiro encontro Que massa. lá. Que legal. E aí eu ganhei essa viagem, porque eu não tinha dinheiro, né, gente? Vocês lembram disso? Caraca, que presentão. Vocês lembram que eu não tinha dinheiro e continuava não tendo. Assim, as coisas já estavam melhores nessa época. Mas, assim, até porque eu já tinha casado. Apesar que eu e meu marido, a gente casou com a conta, né? O que eu ganhava e ele, a gente tinha o suficiente para pagar as contas de casa. Não sobrava dinheiro nem para comprar um sanduíche na esquina. Mas a conta estava paga, então a gente nunca precisou pedir ninguém dinheiro emprestado. Mas as coisas já estavam melhorando, né? Eu já estava trabalhando na área, inclusive, ganhando um pouco menos, porque eu tive que abrir mão do meu trabalho, da minha venda externa que eu ganhava, né, como vendedora, ganhava bem, para finalmente entrar para minha área. E foi quando, lá empenhado, aí teve esse anúncio, olha, vai ter um encontro do Sisterhood e tal, não sei o quê. Aí eu desanimei. Eu juro para vocês. Eu falei, nossa, que sonho, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. E assim, até que que na época falaram que iriam, acho que 5 ou 6 meninas de Minas, só que uma ganharia. Que era essa uma que teria que, enfim, que seria escolhida por alguns critérios, assim, de desempenho mesmo, desde o princípio. Mas como que eu ia imaginar que era eu? Caraca, que legal. Nunca! E aí, no final das contas, eu fui escolhida. Que legal. Qual foi o critério de escolha? Melhor desempenho? Não, porque assim, o Sisterhood na época, ele tinha diversas tarefas semanais, tarefas mensais. Então, assim, você tinha algumas categorias. Você fazendo tudo... Porque assim, quando você faz tudo, você tinha... Eu não me lembro agora direito quais eram as categorias, mas eu lembro que tinha a natural. A natural era uma categoria que era que tava, tipo...
Você fazia o que tinha que ser feito, mas Uhum. você fazia coisa assim bacana, você ia além. Sim. Uhum. Você ia além. Só que, claro, né? Eu não era a única. Uhum. Todo mundo queria ir além, né? É. Né? E assim. Mas aí, né, Foi um eu penso, presente de eu Deus penso que foi uma mesmo. escolha de Deus mesmo, porque Aham. foi de fato um presente. E ali, no caso, na minha mão, eu tava batizando minha família inteira pela fé. Legal. Caraca. Ali eu tava assim, minha família. Porque detalhe, eu continuei na igreja, mas minha mãe saiu. Porque minha mãe, na verdade, só foi fazer a campanha e ó. Meu Deus, só quis a bênção. Não quis saber da abençoadora. É isso aí. E aí eu fui a única, então eu permaneci. Então eu era a única na minha família que frequentava a igreja. E eu fui Caramba. muito criticada. Era mais aquelas brincadeirinhas bobas, sabe? Sim. Tipo assim, ai, você é tão inteligente, você é tão bonita. Tipo assim, Aham. Tu tá nessa igreja. ai, fica dando lá. Você tá dando dízimo? Tá não sei o quê? Olha o seu dinheiro, olha a carteira. Eu falei, meu Deus, não sei nem que dinheiro que eu tenho. Não entendi nem Quando eu pra pagar. cheguei, não tinha nem a Não tinha casquinha. nada. É. Não tinha nada. A pessoa não sabe o que você sofreu, Não né? sabe, né? É isso. E aí as coisas foram acontecendo, né? Aos poucos. Não é um passe de mágica. Uhum. É você aprendendo a fé prática, Uhum. exercitando e colhendo. É E verdade. assim, vivendo de fé em fé. Pode falar. O seu pai, no caso, era você, sua mãe e o seu irmão, é? Você tem... O meu pai faleceu quando eu tinha 19 anos. Tá. E aí, é minha mãe, eu tenho mais 2 irmãos mais novos. Eu tenho uma irmã 11 meses, não é nem um ano, 11 Uhum. meses mais nova que eu, e tenho um irmão 6, 7 anos mais então novo ele era ainda. mais novo, né? Mais Então novo. foi uma situação bem complexa, É. né? Do Eu falecimento do seu sou a pai. mais velha, né? Então, Sim. assim, por isso que eu peguei aquela responsabilidade Sim. pra mim, né? Sim. Então, meu irmão tinha 13 anos quando meu pai Uhum. faleceu, então não tem nem como, vou assumir a posição de homem da casa, não tinha nem como. Então, foi isso. Inclusive, ele falando da família, produção, pode passar a próxima foto pra ela poder apresentar a família dela aqui pra gente conhecer? Não sei se... Aí. Gente! Tá todo mundo aí? Tá todo mundo aí, Michele? Bom, vamos lá. A minha avó, Lucy, Ó. ela tá com 86 anos. Caramba, tá Caramba. durona, hein? Essa foto já tem um tempinho já Já deve tem ter um uns tempo, 4 né? anos essa foto. Por que eu sei que tem uns 4 anos? Porque Heitorzinho, que tava aqui na barriga, Já tá com 4 anos. Caramba! Heitor é meu sobrinho, filho do meu irmão e da minha cunhada Fabiana. Ah, tem um... Minha cunhada parece mais irmã da minha irmã, né? Sim. Do que eu. Minha irmã é essa. É mesmo, parece muito. Mas os narizes são tudo parecidos, Você né? acha? Acho. É, o narizinho assim. Não, né? Não, minha irmã tem o sim. nariz chapoca, eu não tenho, não. Ó, então tem meu irmão e minha cunhada, o Heitor, tem o meu cunhado Danilo, a minha irmã Marcela, a minha avó Lucy, meu marido, Edclay, todo mundo chama ele de Ed, a minha mãe, Rosana, o meu filho Arthur, e aqui é o Bernardo, meu sobrinho mais velho. Legal. Ainda tem o Felipe, porque o Felipe, nessa época, na verdade, a minha cunhada estava grávida. Aqui, logo depois, a minha irmã descobriu que estava grávida também. Então, tem o Felipe, que também é filhinho da minha irmã. Ele tem o quê? Quantos anos hoje? 4 também. Os dois têm a mesma idade. É porque minha família é assim. Quando uma engravida, tem sempre mais de uma. Tem. Não sei. É sério. Michele, a gente falou tanto de família. E eu queria que você falasse pra gente hoje o que a família representa pra Michele Malha. O que família representa pra ti? A coisa mais importante depois de Deus. Não tem nada que vem além, não tem trabalho, não tem carreira, não tem profissão, nada. Depois de Deus é família. Deus é família, né? Sim. Né? Pai, Filho e isso aí, Espírito Santo. Então, né, a minha família, depois de Deus, é minha base. Inclusive, a gente quer conhecer um pouco mais da base dela. Produção, bota essa fotinha. Ai, meu Deus. Caramba, que fotona, o marido tá diferente. Lindas, lindas. Esse é o meu marido, é o Edclay, né? O Arthur, nesse dia, ele foi pajem de um casamento. E eu. Agora, Michele, seu filho tem 10, 10. 10 anos. Aí, eu acho que ele devia ter o quê? Com uns 8 para 9? Por aí. E aí, como que é pra você? A gente falou também da outra vez, muito com a Alan e a Débora, sobre maternidade, né? Porque, tipo assim,
eu sou mãe também, você é mãe, a gente sabe que a gente também não pode, né, falar que a maternidade, ela é maravilhosa. Romantizar, não né? pode romantizar a maternidade, porque ela tem também seus períodos de dificuldades, né? E como é que você lida com essa questão da maternidade hoje pra você com um filho de 10 anos? Ai, vou te falar, viu? É um desafio, né? Sim. É um desafio, ainda mais no mundo que a gente vive hoje. Assim, meu filho não tem o que falar, né? Acho que é mãe, né? Ele, assim, não sei nem, não tem nem palavra para descrever todas as qualidades dele. Ele é muito maravilhoso, ele é um bom filho, ele é obediente, ele é um bom aluno, ele é maravilhoso. Mas, assim, quando pequenininho, nossa, foi difícil, né? Imagina conciliar a maternidade com a nossa, Sim. com a nossa vida de, Rotina. né, de repórter que não tem rotina, porque a nossa rotina é não ter rotina. É. Com a maternidade é difícil, mas ele hoje é mais fácil, né? Ele mais crescidinho é mais fácil para conciliar. E o que eu prezo, além, né, de fazer com que ele seja uma pessoa bem-sucedida, muito mais do que ele ser uma pessoa, um melhor aluno, eu acho que o maior desafio hoje é transmitir a fé, transmitir né? Porque os valores a gente já transmite no nosso Sim. no nosso dia a dia, né? Uhum. Agora, para criança ainda amadurecer, pra gente que já é adulto, já é difícil em compreender essa questão da fé madura, por uma criança muito mais. Então, Verdade. eu acho que ele já, né, ele frequenta, ele adora ir pra igreja, ama, né, o louco dos eventos. Ele fala que ele é um mini teen, porque o FTU a partir de 11, ele fez 10, mas aí ele mas a gente, como eu sou conselheira, né, do Força Teen, ele também participa de eventos com a gente, ele ama. Então, assim, eu dou o que eu tenho, mas e tento mostrar pra ele que existem 2 caminhos e que as escolhas que ele fizer é que vão pautar a vida dele. Tem as consequências, Exatamente. né? Ele é assim, tá com 10 anos, mas a mente já deve ser De 11. do adolescente, né? Olha, Porque é diferente, né? Não sei nem dizer. Hoje em Porque eu dia- com 10 anos, eu pensava, eles estão muito mais evoluídos, não é? Muito mais. Você tem essa muito impressão? mais. Sim. Ixi, O meu o nosso filho, tem 7, a gente fica assim. a da onde mentalidade que quase de veio? adolescente. Umas palavras assim. Umas Eu perguntas. Não, e a gente, gente, e assim, e ele vem com umas palavras assim, que, sei lá, acho que é gíria, né, dele. Sim. Mas o que significa isso? Tem E pra a coisa da conversar? atualidade que a gente também não tá tão. Aí que a gente vê, passou o tempo mesmo, esse negócio novo eu não conheço, não. E é isso. Como que é um negócio que o Israel fala? Ele fala... Não é melhor tu falar não. Deve ser coisa dele, besteira dele. Não, é uma gíria muito de youtuber. O povo começa a falar muito. Você tá louco? Como é que é? Nem compensa. Nem É um compensa. negócio Eu que a falei, gente isso? evita de ele assistir YouTube, mas assim, tem hora que. Aí a gente fala, filho, assistir vai alguma tomar coisa. banho pra ir pra escola. E ele é louco, nem compensa. Eu falei, que é isso? Vigia, garota. Aonde que tu aprendeu isso? Eu falei, na minha geração, se eu falasse isso, eu ficava sem dente. Sem dente. Eu falo isso. A chinela me encontrava. Você sabe o que é legal? Você falou isso que eu lembrei. Meu filho não conheceu meu pai, mas às vezes eu me vejo no meu pai. E eu até hoje, parece que é como se o Arthur tivesse conhecido ele, porque ele mesmo já fala: mamãe, se fosse o vovô Jair, né, já tinha acontecido isso e aquilo outro. Ainda bem que você sabe. Aí, então tá. Vovô Jair só olhava, meu filho. Vovô Jair não conversava, Só levantava a não. sobrancelha assim, ó. Se a gente fizesse assim, ó. Já era. Isso era. Já era. Um pingo é letra. E uma respiração, então. Era assim. Se intrometer na conversa de um adulto, nem Ixi, pensar. jamais. Nem podia passar por perto se adulto estivesse conversando. Hoje em dia. Hoje em dia as crianças estão tão inteligentes que ela pega o que você tá conversando e ela quer acrescentar. Participar. E quer participar. negócio E Arthur é assim. conversado, tá? E, Michelle, eu queria que você também, assim, a gente também tá chegando nos momentos finais, mas nem parece, mas a gente queria muito que você deixasse uma mensagem, porque você é mãe de um adolescente não, de uma criança, já um pré, né? É Tá um quase pré-adolescente. chegando. Que você deixasse uma mensagem pras mães, porque, assim, existe muita mãe, hoje você consegue conciliar a sua rotina, né, a sua maternidade, o ser mãe, a sua vida profissional, a sua fé, e eu queria que você deixasse uma mensagem pras mães que hoje têm essa dificuldade de conciliar tudo isso, né?
O que eu procuro fazer, assim, o conselho que eu dou é aquilo que eu faço, né? Porque conselho bom é aquele que a gente faz também, não é só não é só na teoria, não. Acho que tem que ser na prática. Tem que ser. Eu acho que é buscar, né? Que a mãe tem que buscar ser amiga do filho. Porque se a gente não for amiga do filho, ele vai buscar conselhos, enfim, orientações com os próprios amigos, ou enfim, até com mãe de outro amigo, seja lá o que for. Então, eu procuro ter sempre eu sempre procuro falar isso pro Arthur, falar: "Arthur, você sabe que a mamãe é sua melhor amiga, né?" Aí ele: "Eu sei, mamãe." Então ele me fala tudo. Então, às vezes, por exemplo, a gente tem uma rotinazinha, agora eu tô tentando meio que desmamar, Uhum. mas ao mesmo tempo eu não quero. Que a gente tem a nossa rotinazinha, né? Por exemplo, quando ele vai dormir e ele gosta, eu sempre procuro deitar um pouquinho com ele. Aí a gente. Mas não é, ó, vai dormir, tchau. Não, eu procuro deitar com ele. No momento que eu deito com ele, é o momento que eu converso com ele. Ele me conta o que ele quiser. Ele vai falando um monte de negócio de jogo, não entendo nada. Eu não entendo nada, mas eu vou lá. Mas é Não, importante, mas né? não é mesmo, mas pelo menos deu certo, né? E tal. E assim, deixa ele falar as coisas dele, pra gente poder tentar de alguma forma entrar no mundo deles. E aí eu vou, ao mesmo tempo, perguntando, né? E aí, na escola? E o fulaninho? Porque às vezes ele já teve alguns probleminhas na escola, assim, Sim. né? Porque o Arthur, ele é um dos mais novos da sala dele. E nessa idade, 1 ano, já tem um salto muito grande de maturidade. Então, e o Arthur acha que ele tem que ser amigo de todo mundo. E nem todo mundo acha isso, né? Porque nessa fase vão se criando grupinhos de acordo com as preferências, de acordo com os gostos. E é isso, esse tem sido, inclusive, meu maior desafio hoje, tá? Porque eu falo com o Arthur assim: Arthur, você tá triste porque você queria fazer parte desse grupo, mas você não faz. Mas você tem que se alegrar, porque você fica reclamando tanto desse grupinho, mas você gostaria de ser como eles? Ah, ele não. Eu falei: então por que você quer fazer parte disso? Ele: mas por que todo mundo não pode ser amigo? Então, assim, então nesse tempo que eu tiro com ele, eu tento estreitar o meu relacionamento com ele, como mãe, como amiga, para ele entender que ele pode falar comigo sem julgamento. E eu falo da importância de falar a verdade, independentemente se foi correto o que ele fez ou não, que ele vai ter sempre o meu apoio, no sentido de estar ao lado dele, mas que isso não vai livrar ele da consequência, né? No caso dele ter feito alguma coisa de errado, mas que ele vai me ter ao lado dele sempre se ele estiver falando a verdade. Então, eu tento ter esse relacionamento com ele assim, aí a gente, depois de um tempinho de conversa, a gente ora juntos, e até pra motivá-lo a ter, né? Porque senão fica aquela coisa automática, aquela oração automática. E eu sempre falo assim: Arthur, você começa, pra que ele desenvolva. Ai, mamãe, mas eu não sei o que eu vou falar. Eu falei: fala qualquer coisa que você tá no coração, lembra das coisas que você fez no dia, vamos ser gratos pelo que a gente tem, ao invés de reclamar pelo que a gente não tem. E aí, depois a gente vai, coloca uma musiquinha, um louvor, e ele só dorme assim. Aí a gente já programa Alexa, né? De Alexa, tocar a música tal. Aí ele tem sempre uma música da época, né? Atualmente ele tá com a Banda Universos. Ele já fala: Alexa, tocar Banda Universos. Já fala: desligar em 30 minutos. É o tempo que ele tem, que aí ele vai lá. Com 10 minutos ele já tá dormindo, e ele dorme rápido, graças a Deus. E é a hora que às vezes eu saio, às vezes ele nem dormiu. Olha, mamãe vai te deixar aqui, pra ele não pensar que eu tô do lado dele. Às vezes eu deixo ele dormir, às vezes, olha, eu tô saindo, ou então eu só ligo a musiquinha pra ele dormir sozinho. E a gente tá nessa rotinazinha. São os valores, né? E a amizade que se ele não encontrar na gente, ele vai encontrar aí fora. Então o conselho é estar mais próximo. É ser amiga. É ser amiga. Ser amiga e mãe, né? Saber separar ali os momentos, né? É verdade. E, Michele, a gente quer muito te agradecer pela oportunidade. Eu sei que você tem uma vida super corrida. A gente sabe porque essa questão de agenda foi duro Foi trazer no ela aqui, último, foi no 45 último do minuto. segundo tempo. E a gente entende. Que nem você falou. Uma agenda que o cotidiano, a rotina de demanda de jornalismo que vai direcionar se você vai ficar o dia todo ou se você vai ficar meio período, né? E assim, a gente entende essa tua rotina, mas eu quero te agradecer
pela oportunidade de você estar aqui com a gente, de você ter se disponibilizado, de ter se sacrificado, mas por estar aqui com a gente, compartilhar a sua história, tanto de vida, né, de fé. Muito, muito obrigada, né, Dani? É isso aí, muito Imagina. obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Para mim, estar aqui é uma honra, como eu falei, é uma felicidade, porque às vezes as pessoas olham pra gente, né, acham que é tudo tão fácil, mas não sabe tanta coisa que aconteceu até chegar aqui. É verdade. E compartilhar isso com vocês e com todas as pessoas que estão assistindo é uma alegria muito grande. E principalmente, né, falar de Deus, então, para mim, é a maior alegria de todas. Amém. Eu imagino. E a gente consegue ver isso nos seus olhos. O quanto é lindo quando você fala de Deus, quando você fala da parte que ele te resgatou, mesmo sem você querer. E ele te trouxe Na pra perto. marra. Na marra. Mas muito obrigada. E olha, pra você que tá nos assistindo, quero agradecer também muito aos nossos parceiros É que isso estão aí. aí com a gente, que acreditaram no nosso potencial, que acreditaram no nosso projeto e que nós trouxemos eles até aqui, né, Dani? É isso aí, salgadinhos, que delícia. Um abraço, muito obrigado. Pessoal da Informax, pessoal do Jalapão Sem Limite, tem que conhecer Jalapão, Ah, viu, é. Michele? É. Jalapão é lindo pra você ir conhecer com sua família lá em Tocantins. Tu já ouviu falar? Já, claro, Lindo, lindo, lindo. Inclusive, tá no radar. eu já ia falar pra você que a Ana Hickman tinha ido lá, né? Porque eu lembrei dela. Eu já Quando faz- chegou aqui a Rosane, meu Deus, não se parece Ai, com a Gente, ela é muito Quem não, linda. não sou. Pessoalmente, ela é mais linda ainda. E olha, tu tem que imagino. conhecer o Jalapão. Vou, com Inclusive, certeza. quando você tiver uma programação, avisa que a gente organiza essa viagem pra você com o Jalapão Sem Limites, porque Já- é uma melhor empresa de turismo Vai no do estado Jalapão do Sem Tocantins, é eles. Limite. Bom saber. Vamos comer um salgadinho lá no Que Delícia. Exatamente. Depois a gente passa e vai ter um presentinho, uma joia lá na Lê Lê Santi. Santi Joias também. que Já tô com patrocinou. roupa de ir. E agradecer também a Açaí Companhia, o melhor Açaí. açaí Ai, que de Nova Iguaçu, aqui da Baixada Fluminense, é o Açaí Companhia, É né, isso Dani? aí. A galera do Brooklyn. Exatamente. Um abraço pra vocês. Obrigado por proporcionar esse espaço tão aconchegante pra Muito nós e aconchegante. pros nossos convidados, né? E é isso, né, Dani? É Vamos isso ficando aí. por aqui Aham. com mais um podcast Comunica Aí. Pelo Brasil.